Vamos lá então. Olha só, aula passada a gente terminou com eu não conseguindo fazer a conexão aqui, ó, de FTP. Só que aí, depois de eu dar uma olhada, eu tinha feito merda na conexão do FTP. Então eu vou mostrar aqui para vocês novamente o que aconteceu, só para vocês se ligarem e aí a gente continuar da onde a gente parou. Primeiro aqui, ó, no servidor, tá? Só para lembrar, né? Nós criamos aqui a pasta C, nozes, beleza? Essa pasta, ela tem a... Peraí. Foi mal. Ela tem a pasta, ela vai ser a pasta raiz, né, que ficou configurada no nosso servidor, nos nossos dois servidores, o servidor HTTP, beleza? E o servidor de cliente FTP, beleza? Bom, aqui eu tenho uma máquina com Windows 7 que já está na mesma rede, né, do nozes.com.br, que é a rede que eu fiz, e eu vou utilizar aqui, ó, o WinSCP. O que eu tinha feito? Eu tinha deixado aqui, ó, esse cara, quando você cria ele, deixa eu cancelar isso. Quando você cria ele fica aqui, ó, com SFTP. E aí eu tinha esquecido de trocar isso aqui para FTP. Por causa disso não estava conectando. Então depois, quando vocês saíram, eu fiz a troca, né? FTP, coloquei lá o ftp.nozes.com.br, que é o endereço que eu cadastrei lá no servidor DNS. Se vocês derem uma olhada, dentro de ferramentas administrativas, eu tenho lá o DNS e eu cadastrei no DNS, na zona de pesquisa direta do nozes.com.br, o FTP. Beleza? Bom, então eu passei o endereço e aí eu mando fazer logon. Quando eu mando fazer logon, ele aparece assim. Essa área aqui é o meu computador e essa área aqui já me mostra o que tem dentro da pasta nozes. Beleza? E aí, como é que a coisa fica? Deixa eu fechar aqui o servidor. Vou dar uma diminuída aqui, ó. Só para a gente dar uma olhada. Beleza? Então eu tenho aqui o Windows Server e aqui o meu Windows 7. Então aqui, ó, fui nessa pasta aqui, olha, que é a minha pasta compartilhada. Deixa eu ver. Eu vou lá na minha pasta compartilhada, vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse conexão aqui, ó, copiei ele, vou colar na minha área de trabalho, tá vendo? Colei aqui, ó, conexão, beleza? E aí eu vou abrir aqui o meu Win e vou lá na minha área de trabalho, desktop. Aqui, ó, eu tenho conexão. Quando eu pego esse cara e arrasto ele para cá, olha lá, ele já foi para o meu site FTP. Beleza? E aí, consequentemente, se esse cara que eu cliquei e arrastei fosse uma página web, eu teria uma atualização da minha página web.
Eu teria um arquivo a mais lá. Beleza? Da mesma forma, se eu pegar esse cara aqui e apagar, ele vai sumir daqui, né? Beleza? Bom, o que falta aqui então? Tipo assim, a gente já simulou um ambiente web inteiro, certo? Dentro da nossa rede aqui. Então eu tenho hoje a seguinte situação. Eu tenho um Windows Server com um servidor DNS, um servidor DHCP, um servidor FTP, um HTTP e o Active Directory. Eu basicamente simulei eu fiz uma intranet, né? Eu fiz uma rede como se fosse de uma empresa. E esse é meu ambiente que vai ser igualzinho ao ambiente da internet. Então, aqui hoje eu já consigo desenvolver para jogos multiplayer e fazer todo o trabalho que eu tenho que fazer para ficar exatamente como se fosse na internet. Aí você pega e fala assim, pô, professor, mas e aí? Se eu estivesse montando esse servidor na minha casa, o que falta eu fazer? Falta você simplesmente entrar no site da FAPESP e faltam duas coisas, né? Uma, você contratar um link para você, um link de internet, onde você vai ganhar um IP estático na internet, beleza? Então a sua rede vai ganhar um IP estático. E aí, você contratando esse link, você tem uma rede entre o seu gateway padrão, que é a sua saída, a saída dessa rede que você montou, para a internet. Então, aquele único, vamos dizer assim, para ficar mais fácil entender, aquele único cabo que leva você da sua rede até a internet, aquele cabo é uma rede. Certo? Então, você vai ganhar, ao contratar um IP estático, você vai pagar lá para a Embratel, vai fazer um plano de qualquer lá, você vai ganhar um IP de uma rede, já com máscara, com tudo. O que você vai fazer? Nesse IP dessa rede, nessa rede, você vai deixar o seu servidor DNS. E aí, quando você for no site da FAPESP e contratar uma URL para você, você vai apontar no site da FAPESP, quando você fizer a compra, você vai apontar o DNS deles lá para o seu DNS. E o seu DNS conhece os computadores da sua rede. Ali você monta quantos servidores você quiser, certo? Então, dada uma URL da internet, essa URL vai estar atrelada ao IP da sua rede. O IP da sua rede vai conhecer, ou você vai ter o seu DNS conhecido. Aquele DNS vai responder pela zona da sua empresa, ou seja, ele vai conhecer os outros computadores da sua empresa. Então, quando alguém digitar a sua URL lá fora, vai apontar para a sua rede com IP estático, a sua rede vai apontar para o seu DNS, o seu DNS vai informar qual dos seus computadores, quais dos seus servidores respondem àquele serviço. E aí, ao fazer isso, você já consegue ter o seu servidor web respondendo páginas em qualquer lugar, beleza? E aí eu estou falando de servidor web, mas pode ser uma aplicação, igual a gente vai fazer durante o semestre, que vai ser uma aplicação, nós vamos fazer vários tipos de aplicações. Nós vamos fazer uma aplicação web, a gente vai construir web services, que são métodos que a gente vai deixar disponível no servidor web, e aqueles métodos vão fazer manipulação do banco de dados e vão fazer métodos, vão fazer ações dentro do banco de dados, vão buscar informações para vocês.
tal, e vão devolver. Então, e a gente também vai fazer uma aplicação desktop, uma aplicação console, que vai ser a aplicação que vai estar rodando no servidor para poder fazer a atualização de tela dos jogos. Então essa aplicação é ela que vai ficar rodando lá no servidor para que todo objeto ou toda movimentação que você faça na tela do seu jogo, você envie para esse cara e esse cara repita essa informação, né, para os demais jogadores que vão estar jogando com você. Beleza? Tranquilo? Isso aí. Então, assim, a gente já tem um ambiente web, a gente já conseguiu desenvolver o nosso ambiente. Agora, o que está faltando? No nosso caso, a gente vai fazer a instalação do SQL Server aqui no servidor. É possível que a gente tenha que ter, assim, fazer atualizações no servidor, baixar patch, fazer algumas atualizações da Microsoft e tal. Eu não tenho a menor ideia do que vai rolar aí na instalação. Mas aí eu vou tentar fazer a instalação passo a passo com vocês. Se tiver patch, eu vou dar uma parada no vídeo, para não ficar muito grande. Vou esperar fazer o download, aplicando o patch, a gente restarta o vídeo e continua. Beleza? Vocês já baixaram o SQL Server na pasta? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui. Eu vou lá em configurações. Eu tenho armazenamento. E aí, olha só, eu vou ter que desligar a minha máquina, tá vendo? Porque eu não consigo colocar... consigo. Eu vou... Tá vendo? Eu só tô fazendo alteração. Para ficar mais rápido, deixa eu parar. Vou salvar o estado da máquina com o Windows 7. Vou parar ela só para ficar mais rápido. E vou selecionar o arquivo. E aí vou procurar aqui, ó, SQL Server. Vou colocar aqui o SQL Server Enterprise. Olha só, duas coisas. Estão vendo aqui que eu tenho o SQL Server 2008 Enterprise, que serve para plataformas de 32 e 64 bits. E eu tenho esse aqui, ó, SQL Server 2008 R2 Express Management Studio. Então aí eu tenho um Management Studio para 32 bits e outro para 64. Veja bem, o SQL Server, esse cara aqui, ó, é a instalação do SGBD, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O que é o SGBD? É um programa feito em C que gerencia o arquivo do banco de dados. Assim como, por exemplo, eu tenho o Microsoft Word que gerencia documentos do Word. Então, veja bem, o Microsoft Word ele entende o arquivo docx e ele manipula aquele arquivo, certo? Então, o SGBD é o programa que entende o arquivo do banco de dados e manipula ele. Beleza? Então não confunda vamos dizer assim, o SQL Server com o banco de dados. O banco de dados é um arquivo do sistema operacional. E o SQL Server é o cara que é um dos sistemas gerenciadores de banco de dados que vão conseguir manipular esse arquivo. Então a gente vai instalar esse cara e depois eu vou precisar de ter uma tela onde eu possa fazer os meus scripts de SQL, criar banco, apagar banco, fazer
fazer, colocar mesmo o próprio SQL, visualizar como é que está o banco, fazer consulta. Então, esse outro programa é o Express Management. Beleza? Então, assim, eu vejo muita gente instalando SQL Server 2, 3, 4 vezes na mesma máquina. Porque o cara instala o SGBD e vê que não tem porra nenhuma para ele mexer. Aí ele acha que eu não instalei. Aí vai instalar de novo. Certo? Igual quando você, por exemplo, quando você instala o Visual Studio, ele já instala o SQL Server para você. Aí o cara não sabe. Aí ele quer instalar o SQL Server de novo. Entendeu? Enquanto que seria só ele baixar o Express Management e aí ele já poderia acessar o banco. Beleza? Então, ó, eu vou marcar lá o SQL Server Enterprise, vou dar um OK. Deixa eu ver se ele já vai aparecer aqui. Beleza. Ele já requer a instalação do Microsoft .NET Framework. Deixaria. Se for uma coisa rápida, eu ver que for rápido, eu não vou parar não. Mas se não for rápido, eu vou dar um stop aqui no vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Para não ficar muito... beleza. Olha lá, eu li aceito, instalar. Depois que a gente tiver instalado, a gente já vai partir já para o Visual Studio, tá? Para trabalhar com o C Sharp, beleza? E aí, depois de fazer isso, a gente já vai começar a meter a mão na massa e programar. Aí, eu queria ver com vocês o seguinte. A gente vai fazer um jogo durante o semestre. Então, eu já preciso que vocês tragam para mim um jogo, trazer uma ideia de jogo para a gente ir trabalhando. Tá? Essa ideia de jogo, provavelmente, a gente vai fazer algumas modificações no jogo, porque eu preciso encaixar o conteúdo da matéria dentro desse jogo. Então, muitas vezes, o que o jogo necessita não vai cobrir toda a matéria. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu provavelmente vamos mudar essa parte aqui do jogo para tal coisa. Tá? Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso que vocês troquem uma ideia, vocês conversem entre vocês e escolham um jogo que a gente possa fazer durante o semestre aí. A ideia desse jogo é que ao final do primeiro bimestre a gente já faça toda a parte de acesso ao banco de dados desse jogo, que a gente já tenha o banco de dados criado, faça toda a parte de acesso, para que no início do segundo bimestre a gente consiga construir web services nesse jogo, para que a gente tenha uma parte web desse jogo que possa, por exemplo, eu preciso de dados dos jogadores, eu preciso de pegar um ranking para mostrar dentro do meu jogo. Então a gente já vai construir isso aí. E aí, quando chegar, quando a gente aprender a construir o web service, a gente já vai trabalhar na parte de atualização de tela. Que deve acontecer mais ou menos 1-2 semanas após o início do segundo bimestre. Então, eu preciso que vocês já tragam uma ideia fechada para mim, no máximo até essa sexta-feira. Beleza?
Veja bem, acho prudente que vocês, de repente, pensem em 2 ou 3 alternativas. Por quê? Porque se acontecer algum problema, ou se a ideia que vocês pensarem no jogo não tiver, isso aí não vai dar para a gente fazer num semestre. Aí eu vou dar um corte, beleza? Então, assim, pense numa coisa que não seja, que a minha maior preocupação não seja fazer o jogo. Lembre-se, o jogo vai ser um tema, para eu não ficar inventando coisas que não tem nada a ver com vocês. Então a gente vai ter o objetivo de fazer o jogo. Então não pense assim num jogo que seja um jogo extremamente complexo, extremamente difícil, porque senão a gente vai perder tempo tentando fazer o jogo e nós vamos desperdiçar o tempo da matéria. Beleza? Então assim, pode ser um jogo fácil, um jogo tranquilo, que a gente vai usar o jogo só como tema para fazer a matéria. Beleza? E aí, na sexta-feira, como a gente tem 2 aulas, vai ser o tempo suficiente de vocês me contarem a história dos jogos que vocês trouxerem. A gente vai escolher um na hora e vamos modelar esse jogo no quadro. Beleza? Aí a gente vai modelar. Depois que modelar, eu vou tirar uma foto lá do nosso modelo, ou de repente já faço direto no programa que eu tenho aqui, que chama BR Modelo, para a gente ir acompanhando e depois ter a videoaula dessa modelagem, para vocês poderem lembrar, a gente pensou nisso, pensou naquilo e tal, para o pessoal não se perder depois do jogo. E aí, feito isso, a gente já vai partir para a SQL Server, porque não tem conversa, né? A gente não vai ter muito tempo para perder. Então a gente já vai partir para a SQL Server e vamos já criar o banco de dados para esse jogo. Assim, a minha ideia é que você já saia da aula com o script do jogo pronto. E aí eu vou mostrar depois na aula seguinte, assim, como que a gente vai inserir uma informação no banco, consultar, excluir, alterar. Então a gente vai fazer uma aula assim tipo assim, bater uma base, um mínimo, para que na hora que eu começar a entrar com a programação, para que a gente não tenha dúvida no SQL. Em princípio, o SQL que a gente vai usar vai ser simples. Vou inserir um usuário, vou consultar dados do usuário, vou fazer um login, vou, sei lá, inserir uma informação no banco, uma informação de personagem, de arma, de alguma coisa assim. E posteriormente, aí vai começar, o bicho vai pegar. Porque aí vocês vão começar a ter que fazer uns SQLs para fazer consulta a esse banco de dados mais pesado. Saber ranking, quem está em primeiro, quem não está, fazer a parte de pontuação, que às vezes a dinâmica do jogo, como o jogo vai ser difícil de você montar uma partida, de você montar uma pontuação. Então, a gente vai trabalhar nessa área aí. E aí eu vou precisar que vocês estudem bastante lá a disciplina de banco de dados, né, para a gente não ficar muito agarrado, beleza? Tranquilo? Então, olha só, eu vou parar o vídeo aqui, porque eu só estou fazendo a atualização de patch do Windows, né? E aí quando começar de fato a instalação desse SQL, aí eu vou continuar, beleza? Beleza então, galera. Voltando aí, né? Vai aparecer essa tela aqui, né? Eu vou aqui na categoria aqui de instalação, nova instalação autônoma do SQL Server. Cliquei lá. Opa. E aí ele já começa a trabalhar.
Oi? Não, foram lá no laboratório C105, né? Isso. Beleza, ali ó. Ele começa aqui ó, fazendo as regras de suporte, né? Se eu mostrar detalhes aqui, ó, tá tudo verdinho, quer dizer que a gente pode prosseguir com a instalação. Se der alguma coisa em amarelo, né, uma exclamação, um ícone lá de exclamação, beleza, também sem problema nenhum. É só uma, vamos dizer assim, uma sugestão, uma dica. Alguma coisa em vermelho, né, com X, impede a instalação. Então, aqui até agora tudo bacana. Ok. Beleza, ele já mostra lá pra gente o serial, né, que porque a gente baixou isso aqui do Spark do IFRJ, então aquele serial ali a gente deixa ele mesmo, acabou. Avança, aceita os termos de licença, avança. Eu estou engolindo barriga aqui, né? Faltou clicar em instalar.
Como é que você vai passar para a máquina virtual? Vai colocar na máquina compartilhada e depois copiar para a máquina virtual. Ou vai marcar ali, ó, escolher arquivo e... Beleza. Aí olha só. Durante a instalação, ele está com esses dois avisos aqui, né? Que é o computador controlador de domínio, porque a gente instalou o Active Directory nele, e segurança de aplicativo do Microsoft.NET. Como eu falei, está só em laranja, né, em amarelo, não tem problema nenhum. Eu vou clicar em avançar. Novamente. Opa, peraí. Aí, olha só. Aqui eu tenho algumas coisas que eu posso marcar. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, eu vou marcar aqui SDK, ferramenta de cliente. SQL Server Management Studio, tá vendo? Eu já vou marcar aqui. SDK, conectividade de cliente. Deixa eu ver. Vou marcar pesquisa de texto completo. Replicação não precisa. Análise server, reporte, conectividade. Aqui, ó, conectividade, ferramenta de cliente. Vou marcar também. Integration Service, compatibilidade de ferramentas de cliente. Anteriores, não. Posso marcar aqui, ó, manuais online, que às vezes a gente precisa dar uma consultada aí. E vou marcar o Microsoft Sync Framework. Beleza. Marquei as features, né, que os recursos que eu vou utilizar. Avançar. Beleza. Aí olha só, chegou nessa parte aqui. Eu tenho instância padrão ou instância nomeada. A primeira vez que você instala o SQL Server, você está instalando a instância padrão. Primeira vez. Então eu posso ter vários SGBDs, vários sistemas de gerenciamento de dados instalados aqui. Cada um desses a gente vai ter uma instância contínua. Opa, pode falar. Só vou dizer você breve. Continuando, então, cada instalação dessa vai virar uma instância do SQL Server. Então, a primeira instância é a instância padrão. As demais instâncias são instâncias nomeadas. Você, ao criar a instância, você dá um nome diferente para cada uma delas. Beleza? Então, a primeira instância é a instância padrão. Eu vou clicar em avançar. Beleza, avançar novamente. Aí aqui ele está pedindo para eu configurar contas nesse servidor para que essas contas sejam responsáveis por startar os serviços que o SQL Server starta quando você inicia o servidor, quando você liga o Windows, né, quando você inicia o computador, beleza? Então aqui, ó, nome da conta, eu vou deixar aqui, ó, autoridade do sistema, embaixo autoridade do sistema. Aí, ó, SQL Server Agent, eu posso deixar manual ou automático, né, ou desabilitado. Lembrando que todos aqui, ó, manual, automático ou desabilitado,
O manual, eu tenho que ir lá no Windows e dar um play para rodar. O automático ligou a máquina, ele automaticamente já starta, e o desativado está desativado sempre, beleza? Então eu vou deixar aqui, ó, tudo automático. Esse cara aqui, ele já fica, é uma funcionalidade dentro do SQL Server, então eu já vou deixar assim mesmo, e esse eu vou deixar automático aqui. Então isso aqui não me dá opção de nada, tá vendo? Avançar. Aí aqui, olha só, ele está perguntando para mim sobre o modo de autenticação do SQL Server. Eu tenho dois modos de autenticação do SQL Server. A autenticação do Windows, o que ele faz? Ele pega o usuário logado na máquina e ele faz o que é chamado de Trusted Connection. Ele acredita naquele usuário que se logou no Windows para que esse usuário se logue no SQL Server. Beleza? Qual o problema disso? Pô, eu tenho acesso total no banco se eu tiver logado como administrador do Windows. Se eu tiver logado como usuário de baixo nível, eu tenho baixo nível no acesso ao SQL Server. Beleza? E eu tenho o Mixed Mode Authentication, o modo misto de autenticação. Esse modo misto, ele me permite logar no SQL Server com o usuário logado no Windows ou eu passando o usuário e senha do SQL Server. Veja bem, a Microsoft prega que a gente tem que é melhor o método de autenticação do Windows. Por quê? Porque ela está pensando em empresas onde você se loga no Active Directory, o Active Directory configura a tua máquina e você já tem todos os seus acessos ali. Então o login é centralizado lá no servidor e tem um cara lá de rede que é o analista lá que vai controlar os acessos, as permissões e tudo mais. Então por causa disso. Porém aqui a gente está no ambiente de desenvolvimento. Pô, você não vai trocar de usuário para mexer num negocinho no SQL Server e depois voltar para o usuário que você estava para continuar desenvolvendo. Certo? Então aqui, além disso, a forma como a gente vai conectar no banco vai pedir usuário e senha. Então, eu vou colocar o Mixed Mode Authentication e a gente vai trabalhar com esse Mixed Mode Authentication o tempo todo. Então, eu vou marcar aqui, ó, marquei o Mixed Mode Authentication, no modo misto. Ele pede essa senha. Vou dar a senha e confirmar. Essa senha é a senha do usuário SA. O usuário SA é de System Administrator. Esse cara é o dono do SQL Server, é o dono do banco de dados. Então, tudo ele pode fazer. Beleza? Quem mexe aí com o MySQL, ele é o root do MySQL, tá? Então eu vou colocar a minha senha aqui, ó. Vou colocar só IFRJ, tudo minúsculo. Beleza. E vou adicionar aqui, olha, tá vendo? Vou adicionar o usuário atual como o usuário do Windows que o SQL Server vai confiar para fazer operações administrativas. Então, ó, adicionar o usuário atual. O administrador do Windows também é administrador do SQL Server. Beleza? Tranquilo? Vou clicar lá em avançar. Deixa eu ver aqui. A senha especificada não atende os requisitos. Então, eu vou ter que dar uma senha melhorzinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar lá a mesma senha do administrador, @ifrj201602. Então, ó, @ifrj201602. Opa! IFRJ 2016-02. Então tem que lembrar dessa senha depois. Avançar, agora foi. Aqui, relatório de erro, isso aqui, toda vez que der alguma coisa lá no SQL Server, você manda para Microsoft.
deixa um pouquinho mais lento, então não vou marcar. Beleza, exibir relatório, isso aqui só para mostrar que tudo está bacana e tal. Vou mandar avançar. Aí ele te dá aqui, ó, um resumo da sua instalação para você conferir, se quiser, e falar, ah, não, realmente é isso que eu quero. Aí você manda instalar. Beleza? Galera, vocês vão ver assim que a gente geralmente está muito preocupado em meter a mão na massa e fazer. Só que, muitas vezes, configurar o ambiente é muito mais difícil do que depois que você vai fazer. Então, é bom sim vocês terem esse material sempre, para vocês lembrarem de como que você está configurando o seu ambiente. Até mesmo porque, muitas vezes, a configuração do ambiente ela não é livre, igual está aqui. Eu estou fazendo a minha configuração, que é a configuração que eu sei que funciona, que eu já testei ela antes. Mas, muitas vezes, você vai fazer um projeto para alguma empresa específica que você tem que configurar a sua máquina igual o servidor onde a aplicação vai ficar. Porque senão, na hora de você fazer o transporte, né, para a produção, você, o que é o transporte para a produção? Você copiar da sua máquina o seu aplicativo e colocar no servidor para ele rodar, ele começa a dar um monte de erro, um monte de merda. E aí, nesse momento, você fica meio perdido, porque na sua máquina funciona. E é onde você tem o código-fonte para poder analisar, para poder ver onde está dando erro e tal. E quando você joga no servidor não funciona. Então, essa parte é uma parte muito importante, onde você tem que saber configurar, saber fazer as coisas e saber resolver os problemas. Que muitas vezes a gente não pensa nela, né? Pô, você quer botar o seu programar, desenvolver, fazer lá a parte do jogo que você gosta. Mas a parte de infraestrutura é importante. Senão depois você começa a ter um monte de probleminha para colocar em funcionamento o que você fez. E isso é um momento assim que queima muito filme quando você tem um cliente, né? Porque o cliente acha que quando você vai publicá-la para ele, a parada já vai entrar redonda ali, vai funcionar, vai dar tudo certinho. E aí o cliente está na expectativa, você tem um dia lá que você vai fazer a mudança, vai colocar em produção e tal, e aí começa a dar um monte de probleminha, o cliente já fica meio assim, pô, esse cara não testou, entendeu? Não tomou os cuidados devidos. Então, isso é ruim. É a mesma coisa você fazer uma casa maravilhosa e chegar na hora e botar um acabamento feio pra caceta, ou de baixa qualidade. Aí, pô, todo mundo vai bater o olho na casa e pô, isso aí não vale nada. Entendeu? Então, importante. Novidade, garrafa lá no Fábio. Assim que a gente terminar essa instalação, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a configuração do SQL Server, tá? Porque quando você instala, o SQL Server ele não aceita conexões TCP. Então, quando você acabou de instalar, ele funciona para você mexer nele. Tipo assim, para você criar um campo, fazer uma consulta, inserir, alterar, excluir dados. Só que você mexendo no meio do estúdio dele. Certo? Então, quando você cria uma aplicação, mesmo que a aplicação esteja na mesma máquina que o banco de dados está, essa aplicação faz uma conexão com o banco de dados, uma conexão TCP. E essa conexão está mapeada. Tá certo? Então a gente vai configurar para liberar essa conexão e para o SQL Server, após a liberação, ele possa aceitar e a gente conseguir fazer um aplicativo que se conecta ao banco de dados. Beleza?
Então, olha só, pode ser feito em XMA, pode ser feito no Unity. O Unity ele aceita o C Sharp, né? Então você pode fazer no Unity também. Infelizmente eu não conheço nenhum dos dois. Mas assim, Você poderia estar mas aí se vai dar pronto, como é que você vai? Só se a gente tiver como fazer, né? E a gente tem vários Pode ser. Funciona aí, a gente vai ser muito rápido Então, mas aí assim, tem alguns problemas na Unity lá que tem que resolver, que eu até hoje não sei. Por exemplo, tipo assim, o cara vai entrar no jogo, então ele tem que se logar. E aí, como é que você cria caixinha de texto lá para escrever? Eu não sei. Eu também não vejo muito. Então, deve ter. Aí vocês vão ter que correr atrás para fazer. Ou ver com a galera aí do que já fez, né? Se eles conseguiram fazer. Vai. Verdade. Já tem como. Já tem personagem pronto. Eu vou dar um stop aqui no vídeo para ficar mais curto para vocês. Bom, continuando então, né? Beleza lá, tudo com êxito, né? Avança, beleza, fechar. Aí, deixa eu só ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando eu cliquei em iniciar, ele já veio aqui para o SQL Server Configuration Manager, ok? Aí eu vou clicar nesse SQL Server Configuration Manager. Eu tenho aqui, ó, serviços do SQL, olha lá. Tá vendo? Esse MS SQL é o banco de dados lá que está rodando, tá? Bom, eu tenho aqui, olha, na área de configuração de rede do SQL Server, se eu clicar aqui, ó, e protocolos para MS SQL, tá vendo que eu entro aqui em TCP, tá habilitado, beleza? Eu vou dar um duplo clique nesse cara e vai surgir essa janela. Dentro dessa janela, eu tenho que deixar aqui, ó, escutar tudo sim, habilitado sim, igual tá aqui. E aí, ó, nessa aba aqui de endereço IP, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Tá vendo que embora esteja tudo habilitado e escutar tudo, aqui não tá, ó, habilitado? Não. Cada área dessa daqui, ó, é uma placa de rede, ó. Uma placa de rede, outra placa de rede, outra placa de rede. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, ó, sim, e deixar a porta 1433, que é a porta do SQL Server. Então, ó, de novo, sim,
1433. Ó, sim, 1433. Sim, 1433. Não posso deixar ninguém de fora. Sim, 1433. Beleza. Apliquei, ok, ok. Aí, ele me avisou lá que aquelas configurações que eu alterei, né, só vão se tornar efetivas depois que o servidor for reiniciado. Então eu posso vir aqui, ó, em serviço da SQL Server e clicar aqui, ó, com o botão direito e mandar reiniciar. Beleza? Eu posso fazer isso de dentro do management também. Mas como eu já estou aqui, ó, aí eu mando reiniciar. Beleza? Quando ele terminar de reiniciar, aquelas configurações já estão funcionando. Ó, se eu vier aqui em Microsoft SQL Server 2008, deixa eu dar uma olhada aqui, olha. Ferramentas de desempenho, de configuração. Olha só, eu não tenho. Cliquei no lugar errado. Eu não tenho aqui. Me ajuda a achar aqui. Aqui, SQL Server Management Studio. Tá vendo? Deixa eu cancelar aqui. Essa instalação que eu fiz, eu já tinha marcado lá o SQL Server Management Studio. Então esse é o programa que vai me possibilitar trabalhar com o banco de dados. Okay? Então vou abrir o Management Studio. Beleza, ele está aqui. Eu vou alterar esse cara aqui para autenticação do SQL Server e aí eu vou colocar a senha. O meu usuário e senha. Meu usuário é SA, que é o System Administrator. A minha senha é @ifrj201602. E aí eu vou deixar marcado aqui, ó, lembrar a senha e vou conectar. Beleza, estou aqui no SQL Server, no Management Studio, né? E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu poderia ter reiniciado o servidor por aqui, ó, botão direito, reiniciar, tá? Também é outro local. Essa área aqui é uma árvore que mostra lá para a gente a minha estrutura hierárquica de banco de dados, beleza? Se eu clicar aqui em nova consulta, abre aqui para mim uma área de trabalho. Essa daqui é a área de trabalho da SQL Server. Então aqui eu coloco os meus scripts. Esse cara aqui também é muito importante, porque aqui está mostrando em qual banco de dados eu estou conectado no momento. Tá vendo? Eu estou conectado no banco master, então eu posso trocar aqui, ó, os bancos. O executar eu sempre vou utilizar, porque executar aqui, ou F5, né? Porque quando eu colocar aqui um comando de banco de dados, né? Eu vou selecionar ele, vou clicar em executar, e aí ele vai ser isso. Tá joia? Bom, aqui dentro dessa área, eu tenho aqui, olha, tá vendo em banco de dados? Eu abri aqui, eu tenho duas pastas, né? Essa primeira pasta é banco de dados do sistema. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 4 bancos de dados: Master, Model, MSDB e TempDB. Beleza? Esses bancos de dados são de metadados, ou seja, eles armazenam dados
sobre os bancos de dados que eu vou criar. Então, se eu apagar ou eu mexer em qualquer um desses bancos de dados, eu vou cagar o meu SQL Server. Tá certo? O banco master tem informações sobre as tabelas, os outros bancos de dados. O model, ele tem um modelo de banco de dados para que toda hora que eu faço um create database, ele pega desse modelo para criar o meu banco de dados. É tipo um template lá do Word. Eu quero criar um currículo, eu não sei criar um currículo. Então eu vou criar um currículo baseado num template de currículo. Aí eu só preencho meus dados. Então esse módulo, ele tem um template de banco de dados para quando eu faço um create database. Se eu não souber fazer o create database completo, que o create database completo, eu tenho que indicar qual é o nome do banco, qual é o tamanho do banco file size, onde estão os arquivos de logDB, de tempDB, qual é a taxa de crescimento do banco. Então, se eu sou um usuário normal, que eu só sei dar um create database, ele pega desse módulo aqui, olha, e copia esse módulo e cria um banco igual a ele. O MSDB, esse cara armazena lá indicações de funções, de triggers, de tudo que tem no banco. E o tempDB é o banco de dados que ele cria e apaga tabelas temporárias. Às vezes eu vou fazer uma consulta no banco que tem tabelas muito grandes que eu não tenho memória suficiente para produzir aquela tabela. Então ele cria ali no banco tempDB uma tabela temporária para ele utilizar para fazer as operações de banco e trazer o conjunto de dados que eu quero. Tá? E eu posso também, via programação, criar tabelas temporárias ali. E, obviamente, quando a minha função terminar, essas tabelas apagam. Então, essa área aqui, eu não devo mexer. Tá certo? E aí, instâncias de banco de dados, né? Aqui vão ficar os bancos de dados que eu criar. Por exemplo, eu vou fazer aqui create database exemplo. Beleza lá? Eu estou criando um banco de dados, lá, selecionei, executar, ele criou o banco de dados. Esse banco de dados está criado com base no banco de dados model. Aí eu vou entrar nesse banco de dados. Então lá, use exemplo. Quando eu der um F5 aqui, ó, para executar, aqui em cima vai mudar para exemplo, ó. Olha lá, mudou. Por quê? Porque eu entrei no banco de dados exemplo. Beleza? Não está sendo mostrado aqui ainda, ó, botão direito, atualizar. Aí, ó, eu tenho aqui, ó, o meu banco de dados exemplo. Tá certo? Aqui eu tenho a navegação dele, ó. Aqui dentro ficam as tabelas dele, sinônimos, a parte de programação com funções, triggers, história de procedures e tudo mais. Mas o que a gente vai usar por hora é a parte de tabelas. Beleza? Tranquilo? E aí, para eu apagar esse banco, né? Drop database exemplo. E aí ele vai dar erro. Por quê? Porque eu não posso explodir uma casa se eu estou dentro dela, né? A não ser que eu seja um homem-bomba. Como eu estou dentro do banco de dados exemplo, então eu vou voltar aqui, ó, para o master. E agora sim eu vou apagar o banco de dados exemplo. Beleza? Apaguei. Quando eu mandar atualizar aqui, ó, ele já não está mais lá. Beleza? Tranquilo, isso aí. Você mandou ele fazer só aquela linha? Quando você seleciona a linha e dá o F5, ele faz só aquela linha. Beleza? Selecionar no create database exemplo, porque vai enviar de novo. Sim. Por exemplo, aqui, ó.
Ó, selecionei duas linhas, vou mandar executar. Aí, tá, ele, nesse caso, que assim, ele não espera as coisas acontecerem, entendeu? Então, ele tentou entrar aqui no banco antes do banco ser criado, né? Que aqui demora um tempinho. Então, nesse caso, não. Mas, por exemplo, se eu tenho várias ações assim, que são instantâneas, por exemplo, criação de várias tabelas e relacionamentos ou várias consultas, eu posso mandar selecionar uma porrada de uma vezada só e rodar. Beleza? E esse arquivo aqui, olha, é o arquivo de script. Então eu pego, salvo ele, porque imagina, eu estou criando a minha aplicação aqui. Então, à medida que eu for criando o banco, alterando o banco, acertando as coisas e tal, eu vou salvando do meu arquivo de script. Por quê? Porque quando eu for colocar essa aplicação minha em produção, eu vou precisar recriar o banco igualzinho lá no servidor de produção. Então o que eu faço? Eu deixo esse arquivo de script salvo, obviamente, porque quando eu for colocar para produção, eu só mando rodar o arquivo lá. E ele cria o banco todo de novo para mim igualzinho. Eu só tenho que manter esse arquivo atualizado, né? Então tudo que eu fizer no banco, fiz, beleza, salvo, deixo lá. Então o que eu costumo fazer? Como eu faço um monte de projetinho, por causa das diferentes aulas, eu já salvo na pasta do meu projeto um arquivo banco. Então, por exemplo, troquei de computador, quero dar essa aula aqui de novo. Vou dar uma olhada lá, eu recrio o banco. Tá certo? Aí fica fácil e a minha aplicação funciona tranquilo. Beleza? Tranquilo, então. Eu só tinha estranho antes. Oi? Se eu dou uma linha só, cara. Não, isso é só selecionar uma linha só que vai. Deixa eu só ver uma parada aqui. Não é. Fontes e cores. Eu acho que agora vai ficar melhor. Beleza. Aqui, Ctrl R, você tira essa tela de baixo. Então, por exemplo, vai dar erro. Aí apareceu essa tela aqui, né? Se eu der um Ctrl R, essa tela some. E aí fica melhor aí para eu poder trabalhar. Beleza? Tranquilo? Olha só. Eu vou aproveitar. A gente ainda tem mais. Oi? A nossa aula acaba agora, né? Sexta-feira são 4 tempos. Então, olha só, galera, reforçando. Para sexta-feira, eu preciso que você já feche a ideia do jogo que a gente vai trabalhar nesse semestre. Se eu chegar aqui e não tiver ideia nenhuma, fudeu, não tem aula. O que eu vou fazer? Tá certo? Então eu preciso que vocês tragam uma ideia de jogo. Até mesmo porque dessa ideia de jogo vai sair o trabalho do bimestre. Então, assim, quanto mais tempo vocês me enrolarem para entregar isso, mais tempo vai demorar para vocês saberem qual é o trabalho do bimestre. Porque até o momento eu também não sei, eu dependo dessa ideia para sair o trabalho do bimestre. E aí, consequentemente, menos tempo vocês têm para fazer. Então, assim, não se enrolem, porque senão vocês vão ficar apertados. Beleza? Lembrando, eu falei na aula passada, mas vou reforçar nessa aula, né? Também é o seguinte: toda essa parte de configuração de servidor, até a aula de agora, que é configurar o SQL certo e tudo mais, vai cair na primeira prova. Isso é mais certo que a morte. Tá certo? Vai cair nessa primeira prova. Então, assim,
Ah, eu lembro mais ou menos. Vai se fuder na prova. Por quê? Porque enquanto vocês estão instalando as coisas e configurando, vocês estão fazendo o programa que eu vou pedir para vocês fazerem no horário da prova. Que aí, ao final, vocês vão ter que publicar esse programa no servidor de vocês. Então, assim, fiquei enrolado ou fiquei na dúvida para configurar, eu estou perdendo meu tempo de programação. E aí, a prova ela vai ocupar os 4 tempos de aula cravado. E, assim, o tempo que eu tenho para pensar, para gastar, é o tempo da programação. Entendeu? Então, tipo assim, seria bacana vocês darem uma estudada. Não precisa ser assim, o mestre de configuração dos servidores, mas esse basicão aí, fazer de vez em quando, entendeu? Tipo assim, não precisa ficar fazendo todo dia, mas pelo menos aí mais umas 2, 3 vezes até o dia da prova, para vocês se habituarem a fazer, seguir os passos lá, porque não tem nada difícil. Você vê, o único comando que a gente dá é o DC promo lá para instalar o Active Directory, o resto é clicar. Então é tranquilo, mas na hora da prova, com o nervosismo e com a preocupação de fazer os códigos, vocês vão agarrar. Certo? Eu estou falando, não é praga, não, é porque a galera, teve um monte de gente que agarrou no primeiro semestre que eu dei essa matéria, teve um monte de gente que agarrou no segundo semestre que eu dei essa matéria. E agora nós estamos no terceiro semestre que eu estou dando essa matéria, o histórico diz que vai ter gente que vai agarrar. Beleza? Então, assim, estou falando para o bem de vocês. Beleza? Tranquilo? Ficou dúvida em alguma coisa aqui dessa aula? Tá, então olha só. Além disso, para a próxima aula, eu preciso também que vocês estejam com a máquina aí com a SQL Server, com tudo rodando. Porque vocês vão me trazer a ideia, a gente vai modelar o jogo e já vamos começar a fazer. Beleza? Então a gente vai começar a fazer pelo banco de dados. Tá certo? Tranquilo então? Beleza então, galera. Até sexta-feira. Fiz, eu coloco a sua.